Seja bem-vindo ao trabalho de conclusão de curso de Licenciatura em Letras da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp. Este trabalho falará sobre o tema Plataformas digitais de leitura na educação básica, potencial interativo, desafios de adesão e estratégias para o letramento literário. O grupo é composto por 8 integrantes, sendo eles Adriele Kelly Batista Marques, Dionísio Nunes de Souza Júnior, Elaine Ramos de Santana, Luana de Souza Miranda Pinto, Olivia Risse, Paula Fernanda Mota Rodrigues, Rodrigo Alves de Souza e Tatiana de Souza Machado, orientado pelo professor Josué Santana. Este trabalho investigou como as plataformas digitais de leitura podem contribuir para a formação do leitor na educação básica, considerando seu potencial interativo, os desafios de adesão e as estratégias pedagógicas possíveis. Segundo a 6ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada em 2024, apenas 47% da população brasileira com 5 anos ou mais se declara leitora de livros. Isto representa uma perca de aproximadamente 6,7 milhões de leitores em comparação com a edição anterior, conforme nós podemos observar no gráfico. Pela primeira vez, a pesquisa passou a considerar a presença de livros digitais e audiolivros nos hábitos leitores da população. Também passou a investigar a leitura infantil e o papel dos pais e responsáveis, além da presença de livros em casa. Este novo olhar aponta para a diversificação dos suportes de leitura e para a necessidade de compreender como plataformas digitais podem colaborar com o letramento literário. Então, diante desse novo cenário do uso cada vez mais recorrente das tecnologias digitais, o nosso estudo buscou compreender de que forma essas plataformas de leitura elas podem contribuir para a formação de leitores na educação básica. Então, para isso, a gente buscou analisar o potencial interativo dessas ferramentas e como elas podem enriquecer a experiência de leitura. Também foram considerados os desafios enfrentados pelos professores e pelos alunos no uso dessas tecnologias, como a resistência inicial, a falta de formação específica, no caso dos professores, que muitas vezes não dominam essas tecnologias, ou até o acesso desigual aos recursos. Porque a gente sabe que as escolas não têm o mesmo padrão, os alunos não têm acesso aos mesmos recursos. E a partir disso, a gente investigou quais as estratégias pedagógicas que poderiam facilitar a implementação efetiva dessas plataformas, tornando a leitura digital uma aliada no desenvolvimento dos leitores mais críticos, engajados e autônomos, para fortalecer a competência leitora dos alunos. Hoje nós vivemos um cenário educacional em que a tecnologia tem um papel cada vez mais presente. A digitalização transformou profundamente os hábitos de leitura. Se antes o acesso ao texto dependia do livro físico, hoje temos os e-books, diversos sites, as próprias redes sociais, além de diversas plataformas digitais que estão disponíveis para os estudantes. O alunado da educação básica hoje já nasceu conectado. Eles interagem, se transformam e aprendem de forma muito dinâmica, seja por meio de smartphones, tablets e do próprio computador. Nesse contexto, as plataformas digitais de leitura elas surgiram como ferramentas inovadoras e interativas, e elas têm grande potencial para envolver os alunos no processo de leitura. Então, diante disso, o grande desafio na educação é transformar essas tecnologias em aliadas na formação de leitores críticos e autônomos. Mas qual que é o grande problema? Como fazer isso? É essa reflexão que precisamos levar para o espaço escolar. Objetivo geral. O objetivo principal deste estudo é compreender como as plataformas digitais podem contribuir para a formação de leitores na educação básica. A proposta passa por analisar o potencial interativo dessas plataformas, os desafios que surgem tanto para os professores quanto para os alunos e as estratégias pedagógicas que podem ser adotadas para promover o letramento literário nesse contexto. Objetivos específicos. De forma mais detalhada, esse trabalho procura apontar os principais recursos interativos oferecidos pelas plataformas digitais dentro do contexto escolar.
levantar os principais desafios enfrentados por docentes e estudantes na adoção dessas tecnologias no dia a dia escolar, refletir sobre as estratégias pedagógicas que têm sido aplicadas para integrar essas plataformas no ensino da leitura e a promoção do letramento literário, avaliar as potencialidades dessas ferramentas digitais para ampliar o acesso à literatura e diversificar a experiência leitura. E por fim, analisar como o uso dessas plataformas pode influenciar positivamente a formação de leitores na educação básica. Sou a Luana e vou dar continuidade à apresentação falando sobre as plataformas digitais de leitura que fazem parte das tecnologias digitais de informação e comunicação e o impacto que essas tecnologias têm no ensino. Com base nos autores consultados, as plataformas digitais de leitura representam novas formas de interação com textos, pois estas são ferramentas que podem auxiliar no desenvolvimento de diversas competências de leitura e escrita, devido à sua capacidade de ampliar as possibilidades de acesso à literatura, além de diversificar os formatos de leitura e a experiência leitora, por meio de recursos multimodais e interativos que possuem, como textos, hipertextos, imagens, animações, gamificações, efeitos sonoros e de vídeo. Estes recursos dialogam com o perfil dos estudantes da era digital, que já nascem imersos neste universo tecnológico e fazem uso dessas ferramentas para se comunicar e interagir. O professor neste processo é considerado o mediador, pois por meio da inclusão e uso dessas tecnologias em ambiente escolar, que estimulam a prática da leitura, ele contribui para a diversificação e dinamização das metodologias de ensino, na aproximação dos alunos da leitura e no desenvolvimento de um olhar crítico e reflexivo. Por isso, a utilização destas ferramentas e tecnologias pode tornar a leitura mais prazerosa e dinâmica, de modo a envolver e despertar o interesse dos alunos e estimular a formação de um leitor ativo, participativo e crítico, que usa este recurso de forma autônoma e consciente, contribuindo para sua formação plena e integral. É de extrema importância no contexto atual, na era digital e de cybercultura, que os alunos dominem estas ferramentas tecnológicas para usá-las nas diversas situações, sejam elas educacionais, do mundo do trabalho ou em sociedade de forma geral. E quando as plataformas digitais de leitura são integradas de maneira planejada e intencional nas práticas pedagógicas, estas podem desempenhar um papel significativo na ressignificação do processo de ensino e aprendizagem, gerando novas formas de interação leitora e escrita, ampliando o acesso à literatura e atuando na formação do leitor e na promoção do letramento literário e digital. Porém, a falta de acesso à internet, de infraestrutura, de recursos tecnológicos adequados e de formação específica docente, além da resistência dos professores de implementar e dos alunos de usar essas ferramentas com cunho educativo, são dificuldades enfrentadas no ambiente de ensino para a integração do uso das plataformas digitais de informação e comunicação direcionadas ao aprendizado de leitura, onde torna-se necessário criar estratégias e políticas que rompam essas barreiras pedagógicas, estruturais, técnicas e tecnológicas para o uso democrático, efetivo e crítico das TICs na educação. Diante disso, evidenciamos o potencial das plataformas digitais para transformar as práticas de leitura na educação básica no contexto escolar contemporâneo, sobretudo quando estas são integradas de forma crítica, planejada e dialógica. Nossa pesquisa teve uma abordagem qualitativa, com foco em análise de estudos já realizados sobre o tema. Por isso, optamos por uma revisão bibliográfica. Em resumo, a revisão bibliográfica é um processo essencial para a pesquisa científica, que permite a construção de um referencial. A revisão bibliográfica é, de forma geral, uma revisão das pesquisas e das discussões de outros autores sobre o tema que será abordado neste trabalho. Um dos autores, Gil, em sua publicação em 2002, nos orienta como reunir, selecionar e interpretar fontes de forma relevante e também sistemática. O principal objetivo da nossa análise foi mapear o estado da arte sobre plataformas digitais de leitura na educação básica. Queríamos entender o que já foi discutido sobre o tema, quais as contribuições dos autores e, principalmente, apontar caminhos para a prática pedagógica e reflexiva imediata. Para isso, selecionamos artigos científicos disponíveis em base como Google Acadêmico, Cielo, além de relatórios institucionais e materiais pedagógicos digitais. A escolha desses materiais buscou garantir diversidade de perspectiva e atualidade das informações, respeitando a confiabilidade acadêmica. A partir dessa sistematização, foi possível identificar plataformas específicas, compreender suas funcionalidades e destacar os principais desafios e potencialidades do uso pedagógico desses ambientes digitais, como veremos na sequência da apresentação. Como estratégia de análise, utilizamos a revisão qualitativa de estudos acadêmicos, focando nas plataformas digitais de leitura na educação básica. Na etapa de sistematização, a solução inicial foi um mapeamento preliminar e a solução final, o aprofundamento e qualificação dos critérios de análise. Escolhemos para analisar as seguintes plataformas: TechTeca, Scoob, Guten News, Elefante Letrado, Baaz
blá blá. Os principais achados que encontramos na nossa pesquisa foram os seguintes. As plataformas despertam o interesse dos estudantes, auxiliando na aprendizagem da leitura. A interatividade e gamificação são recursos que motivam a leitura. A mediação docente é indispensável. E a resistência ao digital e infraestrutura limitada são desafios encontrados pelos docentes. Na parte de resultados, na solução inicial, destacamos o que auxilia na motivação à leitura em cada uma das plataformas analisadas. A plataforma TecTeca ajuda com o engajamento a partir da gamificação. A plataforma Scooby tem um repertório coletivo entre os leitores. A plataforma Guten News tem leitura personalizada e acompanhada. A plataforma Elefante Letrado tem um apoio a leitores iniciantes. E a plataforma Baas incentiva a autonomia. Depois da primeira sistematização, aprofundamos a análise e incluímos novos estudos e critérios avaliativos. Essa etapa nos levou ao que chamamos de solução final, em que refinamos o olhar para entender, de fato, como as plataformas digitais contribuem para o letramento literário. A partir daí, focamos em 3 aspectos principais: o grau de interatividade das plataformas, como jogos, trilhas, quizzes e outros recursos, o nível de personalização da leitura, como sugestões com base no perfil do leitor, e o apoio que a plataforma oferece ao trabalho do professor, ou seja, de que forma ela favorece a mediação pedagógica. Esses 3 critérios foram fundamentais para entender não só o apelo tecnológico das plataformas, mas também o seu potencial formativo. Exemplos que eu trago para ilustrar. A plataforma Blá Blá se destaca por promover uma leitura sensorial e crítica, mas sua eficácia depende muito da mediação ativa do professor. Já a Rede Scooby, analisada no trabalho de Guanabara, favorece a criação de comunidades leitoras, com trocas simbólicas, gamificação e interação entre os usuários, mesmo não sendo voltada especificamente para o contexto escolar. Esse acréscimo de literatura nos ajudou a entender melhor como a leitura digital mediada acontece. Esse momento foi importante não só para ajustar os critérios que já havíamos definidos, mas também para propor alguns indicativos qualitativos que podem ajudar na avaliação pedagógica das plataformas digitais. Um exemplo interessante é trazido por Araújo e Moro. Eles mostraram que para crianças pequenas, a leitura digital exige diferentes níveis de mediação por parte de um adulto, tanto no manuseio do dispositivo como na construção do sentido do texto. A pesquisa destacou a obra Blá Blá, do Vicente Morisset, como um bom exemplo de leitura digital que pode ser sensorial, criativa e até crítica. Mas, para que isso aconteça, é fundamental que o professor atue como mediador ativo, com preparo para explorar os recursos multimodais que essas obras oferecem. Já o estudo de Guanabara, de 2018, trouxe outra perspectiva. Ele investigou a rede Scooby e destacou o papel do chamado leitor 2.0, que é aquele que compartilha resenhas, define metas e participa de comunidades virtuais de leitura. Nesse ambiente, a gamificação funciona como um incentivo simbólico, que motiva a leitura. A plataforma, nesse sentido, se mostra um espaço muito rico para a construção de práticas leitoras mais horizontais e mais colaborativas. Com base nos novos estudos analisados, conseguimos enriquecer o quadro comparativo em que estávamos trabalhando, incluindo 3 critérios qualitativos importantes, já citados aqui: o grau de interatividade da plataforma, a possibilidade de personalizar a leitura e o apoio oferecido à mediação do professor. Esses critérios nos ajudaram a fazer uma análise mais crítica do potencial formativo de cada plataforma. Ou seja, fomos além das funcionalidades técnicas e passamos a considerar também o quanto essas ferramentas realmente conseguem se integrar ao trabalho pedagógico na prática. O novo mapeamento mostra que as plataformas com alta interatividade, que oferecem suporte à atuação do professor, tendem a ter um impacto mais positivo no desenvolvimento dos letramentos digital e literário. Por outro lado, aquelas que não dialogam com o planejamento escolar ou que exigem informações específicas, que muitas vezes as redes de ensino não oferecem, acabam sendo usadas de forma limitada ou apenas superficialmente. A análise dos estudos revelou diferentes usos e percepções das plataformas. O TecTeca, de Furtado 2019, usa gamificação e interatividade para envolver crianças pequenas. O Elefante Letrado, estudado por Moller, auxilia a iniciação leitora com recursos visuais e lúdicos, mesmo com a preferência pelo impresso. O Guten News, de Silva,
permite personalizar o ensino e acompanhar o progresso dos alunos alinhando-se aos objetivos pedagógicos. O SCUB, que foi analisado tanto no trabalho de Guanabara quanto de Messias, destaca o leitor como mediador entre partes, útil como complemento pedagógico. O BAAS, analisado por Rucati e Abreu, busca democratizar o acesso à literatura de uma forma geral e estimular a autonomia leitora, em sintonia com a proposta dos letramentos múltiplos. Apesar dos benefícios, como maior acesso, motivação, diversidade de formatos, persistem desafios: infraestrutura precária, formação docente limitada e resistências culturais ao digital. Autores como Tardif e Bernon reforçam que a formação docente deve incluir o uso pedagógico das tecnologias, promovendo o letramento digital como parte essencial da prática educativa. Como contribuições do estudo, nós identificamos uma série de recursos interativos que são extremamente eficazes para o engajamento dos alunos. Discutimos os principais desafios de adesão ao digital, como resistência docente, uma infraestrutura precária, a formação continuada limitada dos professores, e sistematizamos as estratégias que favorecem o uso pedagógico dessas plataformas digitais. Assim, conclui-se que essas plataformas digitais de leitura, quando utilizadas de forma planejada, reflexiva, mediada, pedagogicamente, constituem ferramentas valiosas para o ensino de literatura e para a promoção do letramento em suas múltiplas dimensões. Elas não substituem o livro impresso nem o papel do educador, mas ampliam os horizontes de leitura e possibilitam experiências significativas, especialmente quando respeitam o contexto escolar e as necessidades do público-alvo. Bom, as plataformas digitais trazem novas possibilidades de leitura. No entanto, para a inserção delas, temos algumas dificuldades, como as barreiras técnicas. Por exemplo, falta de computador, de internet ou manutenção, e as barreiras institucionais. Por exemplo, carência de formação para professores, currículos pouco adaptáveis, resistência cultural e por aí vai. Superar esses desafios é essencial para que se possa integrar de maneira eficaz o digital à educação. Bom, dando sequência, a formação continuada dos professores é fundamental para o uso consciente das plataformas digitais. É preciso fazer escolhas criteriosas dos recursos alinhadas aos objetivos pedagógicos. Então, cabe ressaltar que o professor, enquanto mediador, deve ser valorizado como elemento central da experiência leitora, garantindo o sentido, a criticidade e a intencionalidade no processo educativo. Bom, ler no digital vai além de acessar textos, é interagir, construir sentidos, é formar leitores críticos. E neste cenário, a mediação docente continua sendo insubstituível, pois é ela quem torna a tecnologia uma ferramenta de aprendizagem significativa. As plataformas digitais não substituem os livros nem os professores. Elas ampliam os suportes, diversificam as formas de ler e dialogam com os novos tempos. O grande desafio da escola contemporânea é unir a inovação e a intencionalidade pedagógica, formando leitores críticos, leitores do século XXI, ativos, reflexivos e participativos. Bom, essas são as principais referências de estudos que utilizamos no corpo do texto desse trabalho. Além disso, fizemos estudos que nos serviram como base teórica e ampliaram a nossa compreensão sobre o tema. Agradecemos todas as pessoas que contribuíram com esta pesquisa, em especial ao nosso orientador, aos colegas de grupo e às nossas famílias, pelo incentivo e apoio ao longo dessa jornada.